Êxodo 34, graça e paz. Estamos aqui falando sobre um período de retrocesso e retomada. Depois de toda aquela crise proveniente da confecção do bezerro de ouro e daquela grande idolatria, daquele grande pecado cometido pelo povo, e também de haver dito que não seguiria mais com o povo, que Moisés podia continuar tirando o povo e seguindo rumo ao objetivo proposto, o que trouxe muita tristeza ao coração de Moisés, que começou a indagar: mas qual é a sua identidade? Qual que é o seu nome? Para que a gente possa saber, a partir da identidade de Yahvé, quais os caminhos. Se Yahvé está dizendo que não vai mais com o povo, então quais seriam os caminhos de Yahvé? Porque a nossa identidade revela os nossos caminhos, bem como os nossos caminhos revelam também quem nós somos, qual é a nossa identidade. E é nessa hora que Deus convida Moisés a subir ao monte. E quando nós falamos que é retrocesso, é porque agora Moisés subiu sozinho. Você se lembra que da primeira vez que Moisés subiu, ele subiu com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos. Mas por causa da aliança quebrada, agora Moisés tem que subir sozinho, sem ninguém mais, sob o risco de serem fulminados, homens, mulheres, crianças, animais, se tocarem no monte. Retrocesso, porque Moisés tem que subir, mas sozinho, mas retomada, porque Deus ainda dá uma nova chance. A palavra, talvez de reflexão nesse primeiro momento, é de lhe estimular a não retroceder na sua caminhada com Deus. Se porventura houve alguma situação de pecado, volte para o Senhor, não permaneça no erro, não permaneça no vale sombrio de uma vida distante dos propósitos de Deus. Retome, assim como Deus chamou de novo Moisés, ainda que sozinho, não mais com Arão, Nadab, Abiú e os 70, o que havia sido um retrocesso, mas retome a sua caminhada com Deus. E quando Moisés então subiu, a nuvem de glória do Senhor desceu e Yahvé se manifestou e se cumpriu aquilo que ele havia prometido no capítulo anterior, de colocar Moisés na fenda da rocha para fazer passar diante de Moisés, sem que Moisés contemplasse a face, mas vendo a Yahvé apenas pelas costas, por causa da tremenda santidade envolvida na vida, na pessoa do nosso Deus bendito. Mas naquele momento em que Moisés fosse colocado na fenda da rocha, Deus não somente passaria, mas ele proclamaria o seu nome. E está escrito: e passando Yahvé por diante dele, clamou: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Moisés, então, na fenda da rocha, vendo o Senhor passando por cima daquela rocha e proclamando o nome. E nesse momento, Moisés recebeu a chave de que ele necessitava. Uma vez que Moisés entendia que o seu nome era tirado, e por isso ele estava sendo coerente com o seu chamado e a sua vocação, tirando o povo do Egito e levando a terra prometida. Agora ele obtém aquilo que é necessário para que ele possa fazer ainda uma última intercessão em favor do povo. Por quê? Porque Yahvé se revela como Deus clemente, como Deus compassivo, como Deus que perdoa a iniquidade e que faz bem ao povo, que não toma por inocente o culpado, mas que ele é longânimo, misericordioso e generoso em perdoar, perdoando a iniquidade, perdoando a transgressão e perdoando o pecado. E naquele momento Moisés recebe a chave de que ele necessita para interceder, porque aquele povo que era de dura cerviz, e Deus estava dizendo que não podia caminhar com o povo, porque o povo era de dura cerviz diante de um Deus santo. Mas na própria revelação do nome de Yahvé, Deus compassivo, Deus misericordioso, Deus longânimo, Moisés então se apega a essa parte do nome de Deus para poder dizer: Senhor, é de um Deus assim que nós precisamos, justamente nós que somos um povo de dura cerviz,
precisamos de um Deus longânimo, precisamos de um Deus misericordioso. E é tão interessante que Moisés então recebeu como base, a base do próprio nome de Deus, a sustentação para o seu ministério de intercessão, nos ensinando que a nossa intercessão, ela tem uma base. Nós não intercedemos apenas por interceder, nós intercedemos em cima de uma promessa, em cima de uma palavra e, acima de tudo, em cima de uma identidade de um Deus que é longânimo, que é perdoador e que é misericordioso. Como nós podemos interceder em favor da humanidade? Podemos interceder em favor daqueles que pecam, daqueles que praticam homicídios, adultérios, pecados graves, mas estamos diante de um Deus que é bondoso, que é misericordioso, que é compassivo. E com base nessa identidade de generosidade, de um Deus que é generoso em perdoar, então nós podemos fazer uma grande intercessão em favor daqueles que necessitam do clamor e do favor do nosso Deus que perdoa e que restaura. E é nessa hora, dentro desta revelação tremenda do nome de Yahvé, é que uma nova aliança é estabelecida. E a palavra é: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Agora alguma coisa mudou. Você não vê mais um altar no pé do monte, nem 12 colunas, nem animais sendo sacrificados, nem sangue sendo aspergido entre o altar e o povo, porque o povo havia quebrado esta aliança. Agora Deus está fazendo uma nova aliança com base no teor destas palavras. Ou seja, Deus está estabelecendo uma aliança, chamando a responsabilidade para si, não mais olhando para o povo, porque sabe que o povo é de dura cerviz. Mas agora a aliança é com base na própria palavra de Yahvé, que revela a sua identidade. Glórias a Deus, que há uma nova aliança, agora com base na palavra. Cristo é o Verbo de Deus, Cristo é a palavra de Deus, e aquele que está em Cristo está na palavra. E essa palavra escrita em nossos corações é a prova de uma aliança que é feita com base agora na palavra escrita. O próprio Cristo se fez carne, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E muito mais do que habitar entre nós há mais de 2000 anos, Ele habita conosco hoje, em nosso coração, para aquele que já se arrependeu de seus pecados e o confessou como Senhor e Salvador de sua vida, entrou em aliança, e essa palavra viva, escrita no coração e por meio do Espírito, temos a oportunidade de andar na presença deste Deus Santo, que não nos consome, que não nos destrói, por causa de uma aliança feita com base no teor destas palavras, sendo estas palavras o próprio Cristo, o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós e hoje habita em nosso coração. Receba esta palavra em mais um dia de reflexão, em nome de Jesus.